O Marcão fez a postagem dele, hein? É claro que ele ia fazer a postagem dele e ele bateu, deu uma ironizada em quem já chamou o Palmeiras de retranqueiro, hein? Ó, vou nem dar moral para esse nosso time retranqueiro. É a mensagem aí do Marcão. E aí tem a legenda também do Marcão, que é a seguinte: rapaziada, fiquei com pena do goleiro. Tomou 8 e não errou em nenhum gol. É foda. Vocês estão ligados que eu tenho uma certa experiência nisso. KKK. Boa noite, amigos. O Marcão, ele já virou um personagem. Ele posta também quando perde, então tem que reconhecer que é o cara que tem peito também pra botar a cara quando perde. Agora, ele tá certo, né, Flávio Prado? O goleiro não errou em um gol. Não, e aí? Esse tipo de coisa é legal, é engraçado. Ele é um baita torcedor do Palmeiras, ele é corneteirão, é legal, é divertido. Lógico que ele tem que postar. O palmeirense tem que curtir. Parece que isso vai ser eterno, e não é assim. Isso que o Palmeiras conseguiu é uma exceção da exceção da exceção. Se ele ganhar o Tri, vai ser a primeira vez na história do futebol brasileiro que um time brasileiro ganha 3 campeonatos seguidos. Nem o Santos do Pelé conseguiu isso. Então é um momento de uma exceção absoluta. E vai ser o primeiro tetra da história do futebol brasileiro, né? O São Paulo, quando ganhava a Libertadores, parecia que não ia acabar nunca. E olha a situação do São Paulo hoje. O Santos, na época do Pelé, nunca ia acabar. As coisas são cíclicas. Corinthians de 2012, caramba, campeão invicto, parece que não vai acabar. Então o palmeirense tem que curtir muito essa fase. É uma fase ótima, mas acaba, né? Então tem que curtir mesmo. O Marcos tem que tirar sarro, o palmeirense tem que brincar, tem que se divertir. Molecada que tá nascendo palmeirense, tá tudo certo. Mas acaba, tem que curtir bastante. E ó, sendo justo também, né, galera? Porque realmente, o Marcos fala, e aí, os retranqueiros, né? Agora, o Abel Ferreira, quando ele merecia críticas por ser, sim, excessivamente defensivo, a gente falava. Agora, realmente, não tem mais como chamar de retranqueiro. Retranqueiro eu nunca chamei. Eu falei que ele era excessivamente defensivo e que muitas vezes abdicava de jogar bola com um time que ele tinha, com o material humano que ele tinha. Agora, não dá. Não dá. Qualquer um falar agora que o futebol do Abel é chato, que o futebol do Abel é defensivo, não dá mais. Ele realmente mostrou que ele pode fazer esse Palmeiras jogar um futebol bonito e ofensivo, né? O Abel é um cara que ele é muito focado no que ele faz. Isso pode acontecer na reta final da Libertadores. Tem um jogo que ele vai decidir jogar atrás. Isso ele pode acontecer porque é como ele pensa o futebol, não jogar atrás sempre. Ele vai de acordo com o jogo. O Abel, ele é um cara que, se ele chegar à conclusão de que, esse jogo, o meu adversário é mais forte, eu vou marcar atrás e sair nos contra-ataques. Ele vai fazer. Só que uma coisa que ele cresceu quando o time precisa ter a bola e o adversário está fechado. Isso aí ele conseguiu evoluir. Ele é um cara que, até pela maneira, pela dedicação dele, pelo profissionalismo dele, ele vai evoluir em algumas coisas. E ele está crescendo. E esse é o primeiro ano que ele teve pré-temporada, né? O Abel chega no final de 2020, não tem pré-temporada, emenda em 2021, não tem nada. Ele tira uns dias para ir para Portugal descansar e volta. E aí, no final de 21 para 22, ele tem uma pré-temporada pela primeira vez. Então, ele consegue fazer o time dele evoluir. O Abel não é um cara que vai jogar nunca como joga o Manchester City. Eu não tô falando de qualidade de jogador, de estilo. Ele nunca vai não vai trocar aqui um monte de passes no jogo, empurrar o adversário para trás, ficar o tempo inteiro ali no campo do adversário. Principalmente jogos equilibrados. Ele não é a ideia dele. Mas ele vai, em alguns momentos, pressionar o adversário lá na frente e o time dele tá evoluindo com a bola no pé. Pelo tempo de trabalho que ele tem, por ser um cara que se dedica, que estuda, que tenta melhorar sempre, e porque pela primeira vez ele teve uma pré-temporada para preparar o time dele. E Chacon, a maior goleada da história do Palmeiras na Libertadores é um 7-0 contra o El Nacional do Equador em 95. Hoje igualou, né? Dá pra gente dizer que igualou. Acho que até passa. Eu também, eu tava na dúvida disso. Marcou mais gols, né? É isso, eu acho que hoje passou, porque se é 7-0 e 8-1, tá bom, não sofreu gols. Mas fez 8. Fez 8 gols. Então, hoje o Palmeiras chega à sua maior goleada na história da Libertadores, Chacon. E até dá pra fazer esse paralelo com o que a gente tava falando do Rony e do Alex, por exemplo, no número de gols marcados, né? O número é igual, né? Isso é indiscutível, 12 é 12. Não tem discussão. Agora, o nível
de enfrentamento, quais times aí esse é um levantamento que tem que fazer com um pouco mais de calma, que eu não tenho de cabeça, ninguém aqui eu acho que número tem de cabeça. Jogos também. Número de jogos, número de edições. A mesma coisa que o Neymar passar o Pelé em número de gols na seleção. Não, mas aí tem que ver principalmente onde é que ele marcou. Se ele marcou mais, que nem o Rafael Navarro tem 6 gols, 2 contra o Tátira, 4 contra o Independiente Petroleiro. Mérito dele de ter colocado a bola na rede, mas contra 2 fracas equipes, fracas. O Alex, mete gol em clássico, em jogo importante de Libertadores. É esse o nível de comparação. Não. Mas tem que ver todos os jogos também. É isso que eu tô falando. Deve ter uma babinha também. Óbvio que tem, óbvio que tem, isso faz parte. Mas o que tem que ser avaliado é isso também, porque número por número é legal pra você fazer, pra ilustrar, pra você trazer e como diz o Flávio, a perfumaria, né? Dá um a mais, né? Pô, Rony empatou com o Alex, pô, legal. São marcas sendo quebradas, isso é muito importante. Mas tem que ver em qual nível que foram marcados os gols, né? Também tem isso. Por exemplo, o Navarro, ótimo, marcou 6, mas com 2 equipes fracas. Bruno Prado, a última derrota do Palmeiras em casa pela Libertadores foi contra o River Plate na segunda partida da semifinal da Libertadores de 2020. Ou seja, o Palmeiras passou uma Libertadores inteira sem perder em casa e foi campeão. Agora continua esses números, ele continua com esse tabu, né, em casa. Agora, provavelmente vai terminar essa primeira fase da Libertadores sem perder em casa também, porque o grupo é fraco. Esse time do Palmeiras, Bruno, dá pra gente dizer que sob o comando do Abel, aprendeu a ser time de Libertadores? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes não é um time tão forte nos pontos corridos, no Brasileirão, mas na Libertadores sabe jogar, né, Bruno? Muito, e fora de casa ele não perde desde 2019, né, o Palmeiras, nem Libertadores. Então é um time que perde muito pouco. O Palmeiras aí tem algumas questões que a gente vai ver durante o Campeonato Brasileiro. Claro que o Palmeiras vai ficar entre os primeiros, mas vamos ver se ele vai conseguir brigar mesmo. Porque na Libertadores é um torneio em que o Palmeiras, ele usa, nessa primeira fase ele nem tá usando o time titular, ele usou um misto lá na Venezuela e um reserva hoje, e os titulares entrando durante o jogo, porque o grupo é fraco e não precisa. Aí eu acho que ele vai muito bem também no planejamento, que não pode largar o brasileiro é o que te determina o ano. O mata-mata você pode ser eliminado numa noite infeliz, então ele tem que se manter bem no brasileiro, como ele perdeu na estreia, ele faz muito bem de ter esse equilíbrio. Hoje ele acertou muito ao escalar o time reserva. Mas na Libertadores, além dele poder usar os titulares dele nos jogos decisivos, o Abel ele tem um poder assim de mobilização para os jogos decisivos. O time entra numa pegada muito forte em jogos decisivos, e isso na Libertadores, que ela vai até o fim do ano, mas ela é um tiro curto assim no sentido de um mata-mata resolve, aí o outro mata-mata resolve. O Abel ele consegue mobilizar muito o time para esses jogos. Em 38 rodadas do Brasileiro, uma outra situação que a gente ainda vai ver, mas na Libertadores, sem dúvida que ele é candidato muito forte ao título.